O acendedor de lampiões foi uma figura essencial para a iluminação das ruas no Brasil, desde 1794, quando a iluminação pública do Rio de Janeiro foi implantada, primeiro à base de óleo, vegetal ou animal, óleo de oliva ou de baleia, por exemplo. No começo, esse serviço era feito por homens escravizados, com grandes varas acesas na ponta ou acendendo embaixo a lamparina, que depois era içada para o alto dos postes e que devia ser apagada pela manhã. Mais tarde, esse trabalho passou a ser realizado por funcionários públicos, quando também veio a luz do querosene e, em seguida, o lampião a gás. Olá, amigos da história! O acendedor de lampiões está entre as profissões mais antigas do Brasil e que deixaram de existir, como é o caso também do limpador de trilhos. Era o profissional que cuidava da manutenção das linhas de bondes na cidade. Além de observar eventuais problemas nos trilhos, ele caminhava com um tambor de óleo nas costas, que era aplicado constantemente para garantir a lubrificação. Essa profissão se extinguiu junto com os bondes. O que ocorreu também com o cocheiro, o condutor do coche, o chofer da carruagem, do tílburi, da caleça, do cabriolé, da sege, enfim, das variações de nomes e tipos desse transporte de passageiros puxado por cavalos, que era muito comum por aqui 200 anos atrás, tanto que nos grandes centros urbanos havia até uma espécie de ponto de táxi, no caso de coches. As pessoas podiam tomar um coche, ou seja, como se fossem pegar um táxi ou alugar uma carruagem e ainda ter o seu próprio veículo particular, tipo um coupé, privilégio de aristocratas, magistrados, ministros de Estado e parlamentares, como o senador gaúcho José Gomes Pinheiro Machado, considerado o homem mais poderoso da República Velha e candidato declarado à sucessão do presidente Hermes da Fonseca. Antes de ser assassinado em 1915, ele já sofria várias ameaças de morte e certa vez teria sido avisado pelo cocheiro dele de que eles sofreriam uma emboscada na próxima esquina. O senador então respondeu: prossiga, nem tão devagar que possa parecer provocação, nem tão depressa que possa parecer medo. Os cocheiros também se destacaram como condutores das carruagens de passageiros nas primeiras estradas de rodagem construídas no Brasil no século XIX, ligando cidades do Rio e de Minas Gerais, além daqueles que conduziam crianças no transporte escolar daquela época. E também os que guiavam as antigas carruagens funerárias. Pequenos negócios montados por ex-escravos, sem terra, sem alfabetização e nem emprego, foi uma das formas que eles encontraram para sobreviver após a abolição da escravatura. Quem possuía um pouco de dinheiro podia abrir uma tenda como esta, que vendia aves, pássaros, gaiolas, arapucas e cordas. Muitas dessas tendas acabaram fechando com o tempo e outras viraram mercearias ou armazéns de secos e molhados. Os caixeiros viajantes, mascates, os vendedores ambulantes também se multiplicavam pelas ruas. Entre eles, os cesteiros, fazedores de cestos, que na maioria eram recém-libertos da escravidão. E mais tarde, o vendedor de vassouras, em 1919. E no mesmo ano, o vendedor de cebola e de alho. E o vendedor de galinhas vivas em gaiolas. Os peixeiros, como este, eram bem comuns nas primeiras décadas do século XX, assim como o vendedor ambulante de frutas e verduras e o carroceiro que vendia bananas. Nesse recorte de um jornal de São Paulo, a legenda descreve um tipo bastante popular nas ruas em 1914. Os doceiros ambulantes também têm a sua especialidade. O da presente gravura é um homem dos sonhos. O sonho é um bolo de farinha adocicado e mole. Ao ser vendido, o empresário polvilha-o de açúcar e canela. Fica assim pronto a engorgitar o estômago que não esteja habituado a essas violências. Como veem, o baú dos sonhos é grande e muitas vezes dá pesadelos ao homem que, devido à chuva, fica com o fornecimento para outro dia, que é o mesmo que estragá-lo e ter um prejuízo certo.
Quem também oferece sonhos nas ruas é o vendedor de bilhetes da loteria. Os primeiros jogos foram vendidos em 1784 na antiga Vila Rica, atual Ouro Preto, em Minas Gerais. A ideia era arrecadar dinheiro para a construção de estabelecimentos públicos, como a cadeia e a Câmara dos Vereadores. Mais tarde, a prioridade foi para os orfanatos, hospitais e santas casas. As loterias foram regularizadas em 1844 por um decreto do imperador Dom Pedro II. E no Brasil República, parte da arrecadação foi incluída no orçamento federal. A venda de bilhetes na rua ainda resiste, apesar das casas lotéricas e apostas online. Outro que trabalhava na rua era o jornaleiro, serviço quase sempre reservado às crianças. Como estes dois da foto, ainda no final do século XIX. Eles costumavam ficar nas principais esquinas das cidades, onde gritavam para anunciar as manchetes do dia e tentar atrair quem passava para vender os jornais. O surgimento das bancas de revistas foi acabando aos poucos com essa atividade. Essa escultura é uma homenagem ao jornaleiro e ao engraxate, inaugurada em 1950 em São Paulo, e foi batizada de Contando a Féria, pois mostra os meninos contando quantas moedas ganharam no fim do dia. Mas uma atividade que ainda resiste é a do amolador de facas, pelo menos em áreas rurais, algumas pequenas cidades e bairros mais populares. Em busca de clientes, eles pedalam pelas ruas e se anunciam acionando o trim-trim da campainha da bicicleta, adaptada para o antigo ofício de afiar facas, tesouras e alicates de unha. Já o entregador de leite ia de porta em porta para distribuir o alimento em garrafas de vidro. O leite fresco diário era entregue de manhã bem cedinho nas casas. Num passado mais distante ainda, os vários litros de leite eram carregados em latões ou tambores com tampa, e o cliente usava a própria vasilha para encher com a quantidade que quisesse comprar. A venda de leite cru para o consumo direto da população foi proibida em 1969, depois que o produto passou a ser pasteurizado e outras técnicas de conservação. Esse serviço foi desaparecendo. O fotógrafo itinerante que carrega o equipamento dele para onde vai, fazendo retratos de pessoas nas ruas, é o agora nostálgico Lambi Lambi, nome que nasceu da suposta lambida que ele dava na chapa, no filme ou no papel sensível, e uma técnica que eles aprenderam sozinhos, incorporando o laboratório de revelação à própria câmera, para o trabalho ao ar livre, em parques e praças, locais de passeio. Para isso, usavam essas máquinas caixotes, invenção atribuída ao italiano Francisco Bernardi, em São Paulo, e que teria sido fabricada apenas no Brasil. Os retratos pregados na parte de fora do caixote serviam de vitrine para o trabalho do Lambi Lambi, que ajudou a popularizar a fotografia e a preservar uma parte da história e da memória dos brasileiros. Talvez você não saiba, mas já existiu a profissão de reparador de urnas eleitorais. E essa é do tempo, claro, em que elas não eram eletrônicas ainda, eram feitas de madeira. Geralmente eram carpinteiros que se dedicavam exclusivamente à manutenção dessas urnas, que foram usadas desde o Brasil colônia em modelos diversos, no formato de baú ou de caixotes, com abertura superior para depositar as cédulas eleitorais e trancadas à chave ou com lacre de metal. Depois da apuração dos votos, essas urnas eram recolhidas e preparadas para a próxima eleição. Antigamente, para completar uma ligação nas chamadas interurbanas e internacionais, era indispensável a figura da telefonista. Elas operavam nas centrais telefônicas interligando os cabos, informavam quando o número desejado estava ocupado e avisavam quando ele ficava livre. Podiam ainda fazer o auxílio à lista telefônica, buscar um número solicitado e realizar a ligação. E era possível até chamar uma telefonista para perguntar a hora certa, que ela respondia. Substituído aos poucos pela descagem direta e a ligação automática, esse trabalho essencial durou muitos anos, até mais ou menos a década de 1980 no Brasil. E com as centrais digitais, acabou a era das telefonistas.
Também até a metade ali dos anos 80, o datilógrafo foi uma profissão muito importante, pois era responsável por redigir textos, cartas, ofícios e petições em escritórios, empresas e repartições públicas. Em 1918, era considerada a profissão do futuro e, como era um trabalho bastante requisitado, havia muita oportunidade de emprego para quem dominasse a técnica, conseguindo, por exemplo, datilografar uma média de 100 palavras por minuto, sem errar nenhuma. Para garantir a destreza com as mãos, era preciso treinar de olhos vendados, como ensinavam os cursos de datilografia espalhados pelo país, com direito a diploma, e de 2 a até 6 meses de aulas regulares. O surgimento da máquina de escrever elétrica, que era muito mais veloz e apagava as letras erradas, facilitou o trabalho. Mas a invenção dos computadores pessoais aos poucos tornou desnecessária a profissão de datilógrafo. E como tudo chega ao fim, eu termino por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe um like, comente aí embaixo, compartilhe e se inscreva no canal para acompanhar as novidades. E até a próxima com uma história a mais!